no tempo que nós estávamos aqui. Ok. Vamos botar esse bichinho aqui, senão não dá certo, é? Então, agradecemos a presença de cada um, mas primeiramente agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui unidos em Cristo Jesus. Agradecemos ao convite dessa casa, que eu me emociono, vim aqui, né, que eu sinto que ainda sou parte. Claro, não existe minha casa, é a casa do Cristo, é a casa de Deus. Então, aonde há um templo religioso, ali é a nossa casa também. Então, obrigada, Zilda, obrigada, Nazareno, obrigada a cada um de vocês que se dispuseram a sair dos seus lares e vinha a este templo religioso, não para me ouvir, mas para ouvir a palavra de Deus. A palavra que alimenta, a palavra que conforta. Gratidão a todos. Muito obrigada. Eu me chamo Arlite, como muitos já conhecem. Hoje faço parte do Centro Espírita Caminho do Amor ali no Madrid, que é pertinho daqui também, né? Mas nós tivemos por um bom tempo aqui também. Então, é por isso também a nossa emoção. Então, gratidão a Deus e gratidão à espiritualidade que está conosco, aos nossos anjos de guarda, né? Que nos guiaram e nos trouxeram até aqui em segurança. Então, o que nós vamos ver essa noite é do Novo Testamento, de Filipenses, do capítulo 4, versículo 24. Eu vos peço licença para ler. São 3 versículos. É das cartas de Paulo. Filipenses é das cartas de Paulo. E quando Paulo escrevia as cartas, ele estava numa prisão. Vamos lá, vamos ler primeiro. Alegrai-vos sempre no Senhor. Olha a mensagem de Paulo para nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha a mensagem de Paulo para nós. Ele escreveu lá. Mas, assim como as mensagens do Cristo é atemporal, as mensagens do Paulo também é atemporal. Nós podemos dizer que é um e-mail que nós acabamos de receber. Essa mensagem é para nós aqui agora. Então, e quando ele escrevia as mensagens, ele estava na prisão. Ele não estava num hotel 5 estrelas, lá em Belém, mas sim preso. Depois de ser agredido, depois de ser perseguido, depois de ser apedrejado. Ele dentro de uma prisão, ele escreve aos filipenses, que era o povo de Filipos, mas vamos trazer para nós agora. Filipenses somos todos nós aqui agora, neste momento, recebendo este e-mail de Paulo. E ele dizendo, alegrai-vos
sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Ele que era um prisioneiro, mas antes ele se colocava como prisioneiro do Cristo. Mas ele, nesse momento, ele estava preso numa prisão comum, como nós conhecemos. E, no entanto, ele escrevia aos seus irmãos pedindo alegria. Porque, em suma, nós cristãos, nós somos tristes. Andamos muitas vezes cabisbaixo, tristes, amargurados, depressivos, descrentes, sofredores, reclamando das faltas que nós temos. E nos dizemos livres. E, de um certo ponto, somos livres, sim. Porque presidiário não é só alguém que se encontra dentro de fechado a cadeado, né? Somos prisioneiros todas as vezes que fugimos às coisas de Deus, que nós nos apegamos às coisas da matéria, que nós nos prendemos à matéria. Somos livres quando nós somos livres para Deus. Quando mesmo dentro de uma prisão, assim como Paulo de Tarso, somos livres mentalmente. Quando aceitamos o Cristo de Deus como o nosso verdadeiro Salvador. Quando aceitamos Deus, quando reconhecemos Deus como o Criador de todas as coisas. Quando aceitamos Deus, tendo a certeza de que foi Ele que nos criou, de que cada um de nós é uma semente viva que Deus plantou. Como diz aquela frase, floresça aonde Deus te plantou. Então ele, o Paulo, de dentro de uma prisão, pedindo para nós ser alegres, ser felizes. Porque quando nós depositamos a nossa felicidade nas coisas, não demora muito, nós nos entristecemos. Quando nós depositamos a nossa felicidade, por exemplo, eu vou ser feliz se eu casar com determinada pessoa. Eu vou ser feliz quando eu me formar. Eu vou ser feliz quando eu conseguir a minha casa. Eu vou ser feliz quando eu comprar meu novo celular da hora. Aí eu vou ser feliz. Só que essas coisas transitórias que se esvaiam, feito flocos de neve, que não se demora muito, se derrete, nos causa frustração. E logo nós vamos à busca de um novo objeto para a nossa felicidade. Então, o que nos dá a verdadeira felicidade é Deus, é o Cristo de Deus. É que preenche esse vazio que nós carregamos dentro de nós, que nós queremos preencher com coisas, ou pessoas, ou situações. Então, alegrai-vos em Deus, alegrai-vos no Cristo de Deus. Esse Cristo que nos prometeu e que nos deu, que nos deixou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que nós, meus irmãos, possamos ser mais alegres, mais felizes. Como filhos de Deus que nós somos, deixar as nossas carrancas um pouco de lado, deixar as nossas queixas um pouco de lado,
deixar as nossas misérias um pouco de lado, confiar mais em Deus, porque nós somos infelizes quando nós descremos. Mas será se Deus vai me ajudar? Olha só, vai me ajudar. E Deus já está nos ajudando. Olha o milagre de Deus, o milagre da vida, nós estarmos aqui, reunidos. Nós acordamos, é um milagre, é uma bênção de Deus, é uma graça de Deus estarmos reunidos aqui. E não estamos lá na época do Cristo, ao meio ou adentro das catatumbas, para falar do Evangelho de Deus, para falar do Evangelho do Cristo. Olha a bênção que nós temos em nossas vidas. E ele diz: seja conhecido de todos os homens a vossa bondade. Será se os homens conhecem a nossa bondade? Será se nós somos conhecidos porque nós somos bons, amigáveis, fraternos, amorosos, cooperadores, amigos? Será se os homens ou as pessoas nos reconhecem com esses adjetivos? Ou as pessoas nos reconhecem por ser egoísta, orgulhoso, vaidoso, materialista, resmungão, triste, chato, ansioso, correndo toda a vida atrás de não sei do quê? Pelo que nós somos conhecidos? E isso depende de cada um de nós. E essa mensagem aqui, esse e-mail de Paulo, para nós, é ele que está falando. Nós só estamos transmitindo a mensagem. Só isso. Mas é ele. Quem tem Bíblia em casa, chega e procura Filipenses, ou a Bíblia online, né? Capítulo 4, e lê por extenso todo o capítulo. O Senhor está próximo. O Senhor está próximo de cada um de nós. Deus não está lá nas alturas. Também está nas alturas. Mas Deus está nas alturas, está lá embaixo, está do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás. Deus está. Sabe aonde? Da mesma maneira que o Kardec escreve que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, Deus está na nossa consciência. O Senhor está próximo. E às vezes a gente pensa assim: ai, Deus esqueceu de mim. Porque às vezes a coisa está pesada que nos leva a pensar que Deus esqueceu. Mas Deus nunca esquece. Deus nunca nos esquece. Deus está próximo de nós, assim como Cristo está próximo de nós. Agora, nem todo mundo está próximo de Deus e do Cristo. Nem todo mundo consegue perceber a vibração de Deus e do Cristo. Nem todo mundo consegue perceber as bênçãos de Deus para todos nós. Pela nossa falta de fé, pela nossa falta de confiança. Por ainda descrermos que somos filhos de Deus, que somos seres divinos, que temos o DNA de Deus. Não é pouco, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus verdadeiramente. E por isso que está lá no Antigo Testamento: a ninguém chameis de pai, na terra, embaixo da terra, do que for, porque só tem um pai. Aos filhos que se consideram órfãos de pai, não sintam-se assim, pois nós temos um pai maior, que é Deus, que nos cuida, que nos carrega,
que nos embala, que enquanto o corpo dorme, Ele está ali nos cuidando. E é Deus, assim como o sol que brilha para justos e injustos. É Jesus quem diz. E a chuva cai para bons e maus. Deus não nos esquece, nunca nos esqueceu e nunca nos soltou a mão. Mas nós, feito crianças birrentas, que queremos largar a mão da nossa mãe, do nosso pai e sair correndo, Deus deixa também. Não por castigo, mas por aprendizado nosso. Porque às vezes nós precisamos ralar os nossos joelhos para a gente ter a consciência de que nós temos um pai. Assim como os nossos bebezinhos têm um pai e uma mãe, nós temos Deus, nosso Pai, a nosso favor. O Cristo de Deus a nosso favor. Os nossos anjos de guarda. Que muitas vezes está ali batendo. Ó, acorda, ó, tu que dorme. Presta atenção, vai por aqui, meu filho. Não, mas eu quero ir por aqui. Não, mas vai por aqui, você vai dar com os burros na água aqui. Não, mas eu quero ir por aqui. E dá com os burros na água. Mas muitas vezes nós somos avisados. Pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia divina. Mas por rebeldice nossa, por desacreditar que Deus... Não, mas imagina, Deus está lá nas alturas, vai falar comigo. Quem é? Quem sou eu? Para o Cristo vir falar, o Cristo descer, vir falar comigo. Ele não desce, sabe por quê? Porque ele nunca subiu. Ele está conosco o tempo todo. Orai e vigiai, diz ele. Vamos orar mais. Prestar atenção nos nossos pensamentos. E ser pessoas mais confiantes. Que automaticamente, quando nós confiamos em Deus, nós somos pessoas mais saudáveis. Alegres. Alegrai-vos no Senhor. Deixamos de ser tristes, porque lá em Provérbio também diz que a tristeza faz secar os ossos. Então, se a tristeza faz secar os ossos, a alegria faz o quê? Vitalidade, vida com saúde, vida com abundância, vida longa. Em todas as circunstâncias, não vos inquieteis com nada. Não sei se eu li isso aqui, né? Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas... em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração e as súplicas de ação de graça. Em todas as circunstâncias, mediante, apresentai a Deus as suas preocupações em todas as circunstâncias. Quantas circunstâncias acontecem na nossa vida? Numa encarnação, num ano, num dia, quando a gente acorda. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus através da oração. Por exemplo, as circunstâncias são, às vezes, um acidente, um rompimento da vida, um rompimento de um relacionamento, um filho que nos deixa, ou que vai embora, ou que se casa. Enfim, as circunstâncias, em todas as circunstâncias, tenhamos fé, porque é muito fácil nós termos fé quando está tudo numa boa. Daí a vida é uma maravilha. Mas quando dá uma queda, nós já praguejamos, achamos que Deus esqueceu de nós. Então, em todas as circunstâncias, ore, apresenta a Deus as suas preocupações. Por exemplo, Senhor, eu cheguei até aqui, daqui eu não consigo mais. Está nas tuas mãos. Porque quantos de nós acordamos, às vezes, com telefonema que não nos agrada? São circunstâncias da vida.
mas não devemos perder a confiança em Deus, a fé em Deus. E através da súplica e ação de graça, meus irmãos, graça. Em tudo dai graça, diz Paulo. Dai graça. Quantas graças nós recebemos? Isso aqui é uma graça, já falamos antes. A graça de acordar, abrir os olhos, a graça de ter uma cama quentinha, a graça de ter um cobertor que nos agasalha, a graça de ter um remédio para tomar quando a saúde está debilitada, a graça do alimento, do pãozinho, do cafezinho na mesa, a graça do andar, do falar, do respirar, a graça do nosso coração bombeando, o nosso sangue que bombeia 700, acho que é 700 mil quilômetros. Acho que é 700 mil quilômetros, se não me engano, de sangue no nosso corpo. 22 quilômetros por hora. Não é pouco, meus irmãos, que bombeia e nós não sabemos. Nós pedimos para o nosso coração trabalhar, nós pedimos que o nosso pulmão tem que respirar, nós pedimos que o nosso rim tem que... Não, o rim tem que funcionar. Que o nosso pulmão tem que funcionar. Que o nosso intestino, tudo em nós é a graça de Deus. Olha quanta graça. Ter os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa. Ter uma casa abençoada dessa. Em tudo dai graça. Será que quando nós acordamos, nós agradecemos a Deus por tudo que nós temos, pelo chuveiro quentinho? Oh, glória! Nesses dias frios. As nossas vestes quentinhas, quanta gente dormindo na rua. E às vezes nós choramos. E só olhamos, só temos visão para o que nós não temos. Só pelo que nos falta. E esquecemos de tudo que Deus nos concede. Isso é ingratidão, meus irmãos. E a consequência de tudo isso é dor. Por isso que os hospitais estão cheios. Por isso que tem tantos laboratórios trabalhando, tantas medicações sendo renovadas, tantas doenças descobertas. Porque começa na nossa consciência, na nossa mente. Nós vamos somatizando através da ingratidão, através da queixa, através dos nossos resmungues, da nossa falta de humor, e a gente vai somatizando e, consequentemente, o nosso corpo vai pagar a conta. E daí nós perguntamos aqui, assim, Senhor, por que comigo? E sem falar que nós somos ruins de perdão. A gente não perdoa. E se a gente não perdoa, como é que eu quero o perdão dos outros? E se a gente não perdoa, as nossas orações não passam do teto. E se a gente não perdoa, nós não recebemos o que nós pedimos tanto. Mas nós pedimos para nós, esquecemos do outro. O outro é com ele, não quero nem saber. Não quer dizer que nós temos que resolver o problema do outro. Não é isso. Mas que nós podemos ouvir o que o outro tem a dizer. Ter a paciência, a benevolência com o outro. Nós não temos nada para doar, não podemos resolver o problema dele, mas podemos ouvir, fazer uma oração, dar um abraço, dar um sorriso. Era assim que Chico Xavier fazia. Ele ia nas cadeias visitar os irmãos que estavam lá, doava do seu tempo, conversava, orava com eles, ria. E às vezes nós achamos que nós temos que ter grandes coisas para fazer. E são essas pequenas coisas que são o que resolve a nossa vida. Vamos seguir, senão não dá tempo, né? E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus.
É a paz de Deus que excede toda a inteligência, a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento, que é capaz, que haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus, mais uma vez, é Deus. Se nós compreender esse Deus maravilhoso, se nós reconhece Deus em todos os seus caminhos e o mais Ele fará. Então, se eu reconhecer a presença de Deus em minha vida, que é tudo Deus, que primeiro é Deus, que segundo é Deus, que terceiro é Deus, Ele aquece os nossos corações, Ele guarda os nossos corações, Ele nos dá força e coragem para continuar vivendo. Madre Teresa de Calcutá, uma mulher de 1,5 m, magérrima, pequenininha, carregava homens a rão de 2 metros de altura nas costas. Quem é que dava força para esta mulher? Da onde que vem a força? Da onde que vinha essa força? Se não é de Deus. De a ponto dela chegar e pegar os leprosos, aqueles que eram descartados pela sociedade, e carregar com ela. Do repórter falar para ela, eu não faria isso nem por $1 milhão. Ela falou, nem eu, porque ela fazia por amor. Então, o amor, nos amar verdadeiramente, como é que eu quero amar o outro? Se eu não consigo olhar para dentro de mim, se eu não consigo me amar, como é que eu vou amar o outro? Então, o amor que nós devemos treinar, e começa lá pelo cadinho dentro de casa, ali, com os nossos. Mas não é esse amor que Jesus, que Deus pede de nós, é esse amor universal, a amar todas as pessoas por igual, que são nossos irmãos em Deus. Então, o exercício do amor, esse amor que transforma, esse amor que levanta os caídos, principalmente nós, quando nos encontramos no fundo do poço. Ame, perdoa e confia em Deus. Confiança em Deus, porque nós não estamos sozinhos. E ainda às vezes dizemos assim, eu estou perdido, meu Deus, estou perdido. Ninguém, meus irmãos, está perdido. Ninguém anda perdido, porque Deus está com todos nós. E aonde nós nos encontramos, a graça de Deus nos alcança. Então, nós não podemos estar perdidos, não. Vamos nos achar na presença de Deus e do Cristo, nos amando e amando a tudo e a todos. Amar a natureza, os animais, as águas, as pessoas, vibrar, extasiar, como dizia Chico Xavier, que ele se extasiava quando ele via uma folha verde caindo. Mas é cheio de flores e a gente, meu Deus. Como disse o César, sem pensar em ninguém. Fizemos um passeio lá no jardim, no Parque das Flores, lá de Joinville. Com o grupo da ginástica aqui no Madrid, que tem um grupo. A Palhoça tem, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, a Palhoça tem 12 grupos de ginástica. E tem muitos dentro de casa reclamando da vida. E que nos leva a esses passeios. E num campo de girassol, meu Deus, eu fiquei extasiada quando eu vi aquele campo. Mas escutei irmãos dizendo, não, está muito feio, está tudo murcho. Ô dó! Oh, glória! Aquilo tudo lindo, maravilhoso, que bênção de Deus! Chuva, flores, alegria, alegrai-vos no Senhor. Olha para as flores, olha para os pássaros. Sede alegre, meus irmãos, uns para com os outros.
Chegue na sua casa, abençoa quem está lá. Imagina cada cantinho com flores verdejantes. Não vamos ficar reclamando até secar os nossos ossos. Vamos olhar o Deus vivo e não olhar um Cristo morto na cruz. Vamos olhar o Deus vivo, esse Deus que nos acolhe. E para terminar, lendo aqui mais um versículo. Além disso tudo, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha só o que ele diz para nós. Além disso tudo, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, olha só, repetindo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar o nosso pensamento. É a mensagem da noite de hoje. Tudo que é louvável, tudo que é positivo, deve ocupar o nosso pensamento. Que nós vamos ter um corpo saudável, sim. Um corpo cheio de vida, revigorado nesse fluido divino, nesse fluido vital de Deus. O que aprendeste, recebeste, ouviste e observaste em mim. Isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Seguindo a cartilha do Cristo, seguindo esses ensinamentos, nós nunca vamos estar separados de Deus. Deus está conosco. Que a graça de Deus, a graça bendita de Deus, se faça no coração de cada um de nós. E que vocês, meus irmãos, ou que nós possamos retornar aos nossos lares cheio de graça, cheio de alegria em Deus, prestando atenção no ar que nós respiramos, na água que bebemos, porque tudo é Deus. Não existe nada fora de Deus, não existe nada separado de Deus. Só o que é separado, o que está fora de Deus, é essa vida louca, esses pensamentos desarrazoados que nós temos. Mas tudo que é bom é Deus. E nós estamos nesse abraço divino. Nós estamos no colo de Deus, sim. Muita paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo envolva cada um de nós. E muito obrigada a cada um de vocês. Obrigado, minha irmã. Assim seja, todos nós possamos levar essa mensagem conosco para que possamos sair fortalecidos. Quando a gente tem uma mensagem nesse sentido, com certeza nos fortalecemos. Vamos fechar os nossos olhos novamente, pensando em tudo que ouvimos. Vamos trazer ao nosso coração para que possamos distribuir a quem quer que encontremos, a quem quer que seja. Em agradecimento a tudo que recebemos e dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males, agora e sempre, que assim seja. E assim, então, agradecemos a Deus, agradecemos a nossa Mãe Maria e a Jesus, que é esta ponte que nos leva até Ele. Muito obrigado a todos, obrigado à nossa irmã Arlite, que foi hoje a porta-voz desses espíritos amigos que aqui se encontraram, e que ela possa também voltar em segurança e em paz para o seu lar. Muito obrigado a todos. Amém, Jesus. Eu acho que tem desligado. Nossa, que só tranquilo.